Seja muito bem-vindo, está no ar o seu programa Missão 360, que começa agora e daqui a pouquinho a gente vai te levar para conhecer o Uruguai, um país bem pertinho do Brasil, mas que tem muitas diferenças aqui com o nosso país. Se você quiser conhecer um pouquinho mais daquilo que a gente tem realizado no Missão 360, se você quiser deixar um comentário, uma mensagem para a gente, uma sugestão, você pode entrar no nosso Facebook, facebook.com/missão360nt ou através do nosso Instagram, @missão360. E nossa produção passou pelo Uruguai para contar um pouquinho mais da missão, como a missão tem sido levada nesse país que é tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distinto do Brasil, para levar o Evangelho. Olha só. Uma capital pacata, aconchegante, às vezes fria, mas sempre cálida com seus visitantes. Assim é Montevidéu. Localizada às margens do rio La Plata, Montevidéu é uma cidade bonita com traços históricos visíveis na Praça da Independência e no Teatro Solís, que são alguns dos cartões postais da cidade. É um lugar de cantinhos acolhedores que atrai visitantes curiosos pela cultura uruguaia. Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Montevidéu abriga cerca de metade de toda a população do Uruguai. É também o reflexo de uma tendência mundial, a migração de pessoas do campo para a cidade. Afinal, o Uruguai é um dos países mais urbanizados do mundo, com 92% da população vivendo em cidades. Montevidéu é o maior desafio que nós temos como igreja, porque aqui está a maior concentração de habitantes do país. E temos muitos bairros sem presença adventista. Quando você olha o mapa de Montevidéu, você percebe que tem algumas igrejas dentro, mas a maioria está nos arredores. Presente no Uruguai há mais de 100 anos, a Igreja Adventista vivenciou a transformação de um país inteiro e experimenta constantemente a necessidade de compreender as realidades atuais para pregar o Evangelho de Jesus, especialmente em Montevidéu. É amplamente estudado nas ciências políticas e sociais, com definições categóricas de país menos religioso ou país mais secularizado das Américas. É um dos países menos evangelizados e um dos mais difíceis por causa da característica do país. Porque este é um dos poucos países laicos que existem. Ou seja, aqui não se mistura a religião com o Estado. Estão totalmente separados. Aqui em Montevidéu é um lugar muito diferente de todos os lugares que eu já conheci na minha vida. As pessoas são bondosas, são diferentes dos brasileiros, mas também são muito amáveis. Mas eles têm uma dificuldade em relação à religião. Existe uma cultura onde a religião é algo particular de cada um. Quando nos aproximamos para falar de religião, existe uma enorme dificuldade. Diferente do Brasil, onde as pessoas são abertas. Para mim, esse foi o maior choque quando cheguei em Montevidéu. Mas, dentro de uma realidade cultural tão marcante e que segue a corrente de muitos países, os adventistas em Montevidéu são desafiados a serem verdadeiros missionários, onde, aos olhos humanos, não há abertura para isso. Descobrimos que até para as pessoas mais pós-modernas que existem, como os uruguaios, os métodos tradicionais sempre são eficazes. Os desafios que enfrentamos aqui não deixam de ser desafios que existem em outros lugares do mundo. Aqui no Uruguai, os uruguaios são preocupados com duas coisas. A primeira é saúde e depois família. São duas coisas que chamam a atenção do uruguaio. Então, trabalhamos muito com isso. A forma de chegar nas pessoas é por meio de suas necessidades. Então a estratégia que tem dado resultado aqui é oferecer cursos de cozinha, aulas de violão, de saúde, como deixar de fumar. E tudo isso faz com que as pessoas se aproximem através de suas necessidades
E ali podemos não somente ajudar com aquilo que eles precisam, mas também plantar uma semente que resulta no conhecimento de Cristo. Mas além de trabalhar para alcançar uma sociedade muito secular, a igreja em Montevidéu enfrenta outros desafios de missão, como a falta de apoio do governo uruguaio, a carência de jovens na igreja e também a falta de recursos. E independentemente da cidade ou do país, existe um desafio ainda maior a ser enfrentado: envolver a igreja e as pessoas na missão. Os desafios aqui em Montevidéu, imagino que são parecidos aos de muitas outras cidades. Mas aqui não contamos com tantos membros de igreja. Então esse é o maior desafio aqui em Montevidéu. Conquistar as pessoas novas para Cristo é difícil. Não tem sido fácil, no entanto, quando você se pergunta onde estão os missionários. Então, você os encontra. Basta dar oportunidades, criar um ambiente favorável para o trabalho. Então tem gente que está envolvida no trabalho, tanto homens quanto mulheres, tanto adultos quanto jovens. Inclusive as crianças, que estão fazendo um excelente trabalho. Temos gente comprometida, mas o maior desafio é esse: envolver a igreja para que trabalhe na obra missionária. Se Deus pode no Chile, no Brasil, na Argentina, então Deus pode aqui também. Vi como Deus pode fazer grandes coisas mesmo nos lugares mais difíceis. Com pessoas comprometidas e missionários incansáveis, Deus tem feito milagres em Montevidéu, alcançando todo tipo de gente. A porta de entrada para que muitos uruguaios se aproximem de Jesus tem funcionado por meio de pequenos grupos e principalmente da Rádio Nuevo Tiempo, que há muitos anos é amplamente difundida no Uruguai. Foi assim que nos últimos 8 anos, o número de igrejas do Uruguai subiu de 74 para 109, e neste momento existem outros projetos em andamento para crescer ainda mais. As igrejas em Montevidéu já estão ficando sem espaço. Os líderes da igreja no Uruguai esperam poder plantar novas igrejas em bairros não penetrados e criar centros de influência para atender às necessidades da sociedade. Montevidéu é o sinal claro de que Deus atua de maneira poderosa em todos os lugares. Deus não somente confia aos pastores a tarefa de pregar o Evangelho, mas a pessoas comuns que simplesmente se dispõem a ir e servir. E agora que você conhece um pouco mais do Uruguai, vamos conhecer nosso primeiro personagem de hoje. O nome dele é o Nestor. Ele vive em Montevidéu e, com sua iniciativa, uma igreja foi plantada em um bairro sem presença adventista daquela cidade. Olha só. Caminava entre la gente, conhecia. Nestor Rivero é um ex-empresário e taxista aposentado em Montevidéu, no Uruguai. Realizando diversas atividades como tocar violão, Nestor fez algo difícil na cidade. Ele plantou uma igreja. Há alguns anos, a presença de igrejas adventistas em Montevidéu era modesta, se concentrava apenas em alguns pontos da cidade. Além disso, havia outro problema: o desafio de relacionar-se com uma sociedade altamente secular e com pouco interesse em religião. Nesse contexto, a Igreja Adventista de Góis foi iniciada graças ao trabalho dedicado de Nestor. Junto com outros missionários, Nestor se misturou com as pessoas e atendeu suas necessidades. Nós fizemos muitas coisas: cursos de evangelismo, cursos de como deixar de fumar, curso de culinária saudável, aulas de violão, entregamos comida às pessoas na rua, fizemos o que aqui no Uruguai chamamos de guiso de lentilha com arroz. Nós fizemos campanhas, mas vimos que Deus guiava e trazia as pessoas. Muitos que foram alcançados pelos missionários começaram a estudar a Bíblia. E no primeiro ano de atividades de Nestor em Góis,
5 pessoas foram batizadas. Eles oraram por um lugar maior e Deus respondeu suas orações. Em 2016, membros da Igreja Adventista no mundo todo se mobilizaram para ajudar com ofertas à Igreja de Góis. As doações chegaram e eles conseguiram comprar um local em uma rua movimentada entre muitas lojas. Funcionando desde 2016, a Igreja de Góis tem um salão grande onde cerca de 40 pessoas vão todos os sábados e todos que vão chegando são bem-vindos. Góis é praticamente uma família, somos poucos e nos conhecemos, e o tratamento sempre foi muito cálido, sempre me senti bem-vindo nessa igreja. Aprendi a verdadeira fé, aprendi quem era o verdadeiro Jesus e a verdadeira Igreja de Deus. E com base nisso, não tive dúvidas em me converter em adventista e de seguir os mandamentos como Jesus nos pediu. O mundo se move muito rápido, não há tempo para nada. E quando você encontra um lugar, um refúgio, como esta casa de Deus, e você presta atenção nas pessoas, elas se sentem bem, se sentem satisfeitas e com ânimo de seguir. Deus está abençoando a cidade de Montevidéu. A necessidade de plantar novas igrejas no Uruguai tem sido um grande desafio e também o principal objetivo dos líderes da igreja no país. Estamos apoiando o trabalho de plantio de igrejas nesse local estratégico, nesse lugar que por anos foi deixado de lado pensando que não se podia. Mas pessoas como Nestor estão demonstrando que se pode. Nestor tem uma virtude, que é o desejo de compartilhar a Cristo. E como ele mesmo disse em certa oportunidade, ele está disposto a ser usado por Deus. E isso fez com que ele sentisse uma necessidade. E ele se colocou à disposição de fazer o plantio em um novo lugar. Nestor está emocionado ao ver que a igreja está crescendo. Mas existem outras áreas da cidade que precisam ser alcançadas. Agora, Nestor e a liderança local estão planejando plantar uma igreja no bairro La Aguada, onde vivem mais de 200.000 pessoas, mas não há uma igreja adventista. Deus quer que abramos novos caminhos e conquistemos novas terras. Assim como os heróis da fé no passado, nós temos que seguir conquistando, porque o tempo é curto. E em breve, Jesus vai voltar. O desafio no Uruguai, como em outras partes do mundo, é envolver cada cristão na pregação do Evangelho. Ore por pessoas como Nestor, para que possam criar novas iniciativas missionárias. E ore pelas milhares de pessoas em Montevidéu, para que possam sentir o desejo de conhecer a Jesus. E hoje nós estamos viajando pelo Uruguai, a seguir a história de Blanca, uma senhora com diversos talentos que estabeleceu uma igreja. Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, a gente já está de volta.